Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos o fim da festa de São Pedro de Alcântara. Foi sábado passado. É dia 19? 19 de outubro. 19 de outubro. São Pedro de Alcântara, que é um dos padroeiros do Brasil. Nossa Senhora Aparecida e ele. Então, hoje termina a festa dele. Como São Judas Tadeu é segunda-feira, hoje nós antecipamos a vigília de São Judas Tadeu e amanhã é a festa de Cristo Rei, não? É a grande festa, último domingo de outubro. Então, São Pedro de Alcântara, o padre vai falar um pouco, não da vida dele, seria muito extenso, mas sobre duas grandes características de São Pedro de Alcântara. A primeira, e a mais conhecida, é a penitência. São Pedro de Alcântara, franciscano, ele foi chamado para dirigir espiritualmente o rei de Portugal. Se não me falha a memória, o senhor rei Dom João III. Era muito estimado pelo São Pedro de Alcântara. O rei estimava muito a São Pedro e manda chamá-lo. E São Pedro vai cumprir a sua missão e vai deixar marcado o reino de Portugal. Nós estamos entre portugueses. Vai deixar marcado a austeridade na corte de Portugal. Tanto que depois, quando nós tivermos os descendentes aqui no Brasil, eles sempre vão levar uma vida católica e austera. E vai se diferenciar de todas as outras cortes. É verdade que nós temos uma ideia muito feia da monarquia. Pensávamos que eles passavam de festas em festas e vestidos. Não era bem assim a vida da corte. É verdade que a corte francesa caiu muitas frivolidades, muitas festas, muitas vaidades. Mas, bom, independente de defeitos pessoais, São Pedro vai marcar uma vida muito austera na corte portuguesa, mas baseada numa austeridade de católica. Tanto que era um povo muito devoto da cruz de Cristo, de Nossa Senhora, e ele vai aperfeiçoar essas devoções pondo austeridade de penitência que não se oponha à nobreza de alma. Outra característica de São Pedro era a vida interior, era um homem de muita contemplação. Então o padre vai com ambas coisas porque nós necessitamos. Hoje, infelizmente, as pessoas que rezam, quando rezam, falta de penitência. E às vezes os que pouco fazem penitência, falta a vida interior, porque nós desassociamos as coisas, achando que há um tempo de penitência, há um tempo de se unir a Deus com a vida mais contemplativa, como são coisas da nossa cabeça, isso não é verdade. Então a primeira coisa, a penitência. A penitência tem vários aspectos de penitência. E o grande aspecto é aquela contrição dos pecados. Por isso tem ela como sacramento, que todos nós acabamos de receber, em que nós vamos receber o sacramento da penitência para receber lá no sacramento o perdão dos nossos pecados pela absolvição sacramental. Mas antes da absolvição, tem vários atos de penitência. O exame de consciência, depois do exame de consciência, a dor dos nossos pecados, ou vimos o que fizemos, os nossos desatinos, nossas mazelas, e depois de detectados, nós temos que o quê? Ter dor, ou seja, o pesar de ter ofendido a Deus. Depois desse pesar, nós temos o firme propósito de não pecar mais, porque ao ver Deus tão bom sendo ofendido por desatinos, inúmeras faltas, se for o caso, esta dor profunda vai gerar um firme propósito de não ofender mais a Deus. Deveria gerar. Depois aí vamos ao sacerdote para acusar-nos, por isso nós confessamos os nossos pecados. Devemos nos acusar diante de Deus como um criminoso que vai reconhecer os crimes que cometeu, diante de Deus que nós não podemos enganar. Por isso nós vamos ao sacerdote, em realidade, diante de Nosso Senhor, representado pelo sacerdote, e dizemos: Padre, perdoa-me porque eu pequei. O Padre dá a bênção. E eu me confesso de ter cometido isso, aquilo, esse outro, e os pecados mortais enumerar as vezes, quando possível. Se foram poucas, dizer poucas, se foram muitas, dizer muitas vezes. Se saber o número. Por quê? Como criminais, não devemos nos acusar dos nossos próprios pecados, não dos alheios, hein? Nossos.
E aí depois da acusação, vem o conselho do sacerdote, a absolvição, a penitência, ao cumprir a penitência, termina o sacramento da penitência como tal, sacramento. Mas existe a penitência como virtude. E o que vem a ser isso? Vem a ser a virtude que coloca no homem, ele próprio, aconselhado pela prudência e pela necessidade da sua alma e pelos conselhos de um diretor espiritual, os justos castigos que ele merece pelos seus pecados. E estas penitências, temos aí as penitências internas e temos as penitências externas. Quando nós falamos de penitência, o santo de hoje, vamos olhar, ele tinha uma lista de penitências. Uma delas, externa, ele vivia numa casa que era menor do que ele, logo ele não podia ficar em pé na casa que ele vivia. Era uma grande mortificação. Depois, ele só tinha um hábito, e quando ele tinha que lavar o hábito dele, como ele não podia ficar sem hábito, ele tomava banho de hábito e depois ele deitava numa pedra, aí secava de um lado, virava do outro lado, secava e tinha tomado seu banho e lavado seu hábito. Era uma grande mortificação. Depois ele tinha os seus cilícios, suas disciplinas e etc., em criatividade incrível para castigar-se. E comia pouquíssimo, muito pouco. Tanto que, em uma certa ocasião, ele chegou ao ponto de viver comendo 3 uvinhas, não eram 3 cachos, 3 grãos, 3 uvas pequeninas. E era de um homem robusto, alto e forte, e isso para ele foi chegando a este mínimo das exigências do corpo de forma gradativa, ou seja, ele foi se disciplinando pouco a pouco a tal ponto de viver com poucas coisas, e das poucas minimamente. Mas não é só isso, isso são penitências externas das quais nós devemos fazer, segundo a prudência e necessidade. Mas existem penitências internas que nós necessitamos fazer para não cair no pecado. E aqui é onde eu vou me deter, porque às vezes nós nos assustamos com as penitências externas. Quem vai se flagelar até o sangue? Perfeito. Mas só que as das internas ninguém pode se excusar, porque a ausência delas é devastadora e cai o pecado mortal. Todo pecado entra na nossa alma porque alguma coisa não foi mortificada. E aí vamos ver a importância das penitências. E as penitências, vamos aqui ressaltar as internas, e não exclui e não se opõe às externas também. Por isso, às vezes, é necessário um jejum, às vezes é necessário uma mortificação à mesa, é necessário, às vezes, caminhar um pouco mais, é necessário, às vezes, desligar o ventilador para sofrer um pouco do calor, às vezes é necessário, não sei, quem sabe, dormir até no chão para não ficar muito exigente. O corpo, quanto mais mimado, mais mimo exige. E às vezes é bom aplicar um castigo a esse corpo que é igual um cavalo. Tem que ser domado. Se não é domado, fica desenfreado e realmente bem selvagem. Mas as penitências internas. O homem moderno, que é o nosso caso, infelizmente, nós somos senhores de nós mesmos. E nenhum médico é médico de si próprio. E nenhum juiz é bom juiz em sua própria causa. E nos colocaram com esse espírito de liberdade, cada um cuida de si. E nós cortamos as algemas, ou as correntes, os grilhões que nos prendem à verdade. E a verdade exige de nós muitas coisas. E como nós cortamos para sermos supostamente livres, em libertinagem, em realidade, nós cortamos tudo aquilo que é julgo. E uma das coisas importantíssimas para não ser um grande pecador é ser um homem bem educado. Por isso, nossos pais cumprem uma função de penitente sobre nós, que é de nos corrigir, nos aconselhar e nos castigar quando nós fazemos coisas erradas. É a maior penitência. Por quê? Porque nós estamos com uma inclinação má para o pecado e para os abusos das coisas de Deus, para o mau uso das coisas divinas, inclusive do nosso corpo, da nossa vontade, etc. Mas o fato dos educadores terem que nos arrastar, nos conduzir para as coisas boas, faz uma violência sobre nós, uma violência necessária para nos colocar os vagões da nossa alma sobre os trilhos da verdade. Então, deixar-se educar é uma penitência imensa e indispensável, porque se nós não temos educação, se nós não temos consideração à autoridade, nós nunca vamos deixar nada
ou outra pessoa nos corrigir. A ação de um sacerdote tampouco vai chegar às nossas almas. E a ação de Deus tampouco, porque a alma rebelde está blindada contra as ações de Deus nosso Senhor. E nós vemos todas as intervenções divinas como algo ruim. Por quê? Porque Deus normalmente vai oferecer o que nós não queremos fazer. Nós devemos rezar, nós devemos fazer o bem, nós devemos fazer as obras que às vezes são árduas e Deus nos manda, mas como nós estamos acostumados a fazer todo o contrário, quando Deus mandar, nós não vamos obedecer. Por quê? Porque falta o espírito de mortificação. E o nome já diz, é morte. Esta mortificação vai causar uma morte, vai causar um incômodo, um mal-estar, mas de trás desse mal-estar tem um grande gozo, um grande contentamento, um prazer singular. Por quê? Porque nenhuma alma é feliz fazendo o que ela bem entende. Isso é um prazer temporário, é um prazer que acaba, hein? Quando nós fazemos o que nós achamos que temos que fazer, cumprimos um prazer da nossa vontade, e isso acabou quando aquilo foi feito. Agora, saber o que foi feito, o que foi executado, foi porque era a vontade do bom Deus, e eu fiz com gosto ou com desgosto, mas eu fiz e me submeti a uma lei infalível que é a de Deus. O prazer de fazer isso não tem conta, não tem fim, porque estamos sempre movidos na verdade, no bem, que é algo que não é da nossa cabeça, é da mente divina, que é infalível e não pode nem oferecer o mal e nem deixa de premiar os bens feitos e de castigar os maus e aqueles males que nós cometemos. Então a mortificação é indispensável. Se nós não nos corrigimos, nós realmente vamos seguir os enganos do mundo, as seduções da carne, as falácias do demônio, e o demônio vai trilhar o caminho do inferno de modo maravilhoso, hein? É muito sedutor o caminho do inferno, porque tudo que está ali naquelas placas e naquele lugar que vai nos levar para um lugar sem saída, aqueles trilhos, está escrito: faça o que você bem entender. É o que o mundo diz: seja feliz. Você quer, você pode, você faz. São os 3 lemas satânicos que todos nós queremos ouvir, e para obedecê-los não precisamos fazer sacrifício de nada mais do que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É cravá-lo na cruz novamente. É o que fizeram outrora os hebreus e que toda alma impenitente faz, crucificando nosso Senhor, fazendo ele morrer, novamente a sua voz se silenciar, e aí estamos livres, supostamente livres, para todos os desatinos que nós queremos ou que nós fomos enganados, porque deixamos ser enganados, e aí nos arrasta para a condenação. Agora, o caminho do céu, o caminho de Deus, não tem nenhuma placa fazendo aqui, ó, faça o que você bem entender. Não, a sentença do caminho do céu está escrito assim: quem quiser, disse Nosso Senhor, aquele que quiser, ou seja, quem quer, quem não quer, não quer. Mas aquele que quer me seguir, tome sua cruz cada dia e siga-me. Então nós temos aqui isso que nos serve de maior penitência. Nós queremos Nosso Senhor? Essa é a primeira pergunta. Se nós queremos Nosso Senhor, a resposta é sim. Então qual é a segunda coisa necessária? Tomar nossa cruz. Por isso não existe santo sem penitência no reino dos céus. Nenhum deles. Logo, quando que eu tenho que tomar minha cruz? Cada dia. Então, cada dia e em todas as coisas tem que ter a cruz de Cristo. Seja um pedacinho, seja ela maior, seja uma haste, seja o que for. Mas algo da cruz de Cristo tem que ter. E seguir nosso Senhor. E aí nós vemos que o caminho do céu foi traçado pela cruz. A cruz é a chave do céu. E o caminho do inferno foi traçado de prazeres e rebeldias. Então, se nós queremos, devemos tomar nossa cruz e seguir a Jesus, nosso Senhor e nosso Deus. É uma coisa necessária. E São Luís de Montfort diz: não, olhe para o Calvário. Escolha porque é necessário, né? Tem 3 cruzes. A cruz de Dimas, o bom ladrão, a cruz do mau ladrão e a cruz de Nosso Senhor. E o santo diz: escolha porque é necessário ou sofrer como um santo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ou como penitente, São Dimas, ou sofrer como um réprobo, um condenado, que vai sofrer para sempre, que é a imagem do mau ladrão. Então, se nós queremos Nosso Senhor, nós devemos querer nossa cruz
E nós queremos esta cruz cada dia carregada e depois reinar com nosso Senhor. E aí, sim, os prazeres que nós renunciamos serão transformados em prazeres eternos. E isso não tem preço. Agora, os prazeres que nós abraçamos contrários à reta razão, à ordem de Deus, que duram segundos, serão transformados em tormentos eternos. Aí está, pelo menos, a outra consideração de saber que tudo terá um preço. O prazer pecaminoso, que dura pouquíssimo, se transformará num terror eterno. E os prazeres que nós enunciamos pecaminosos serão transformados em prazeres eternos, e eterno é uma coisa que não tem fim. E assim, então, o homem penitente é o homem sensato, e o homem que fez a boa escolha, porque quem escolheu Cristo escolheu o melhor que pode ser escolhido, mas porque quis seguir nosso Senhor, carregou sua cruz cada dia e, bom, salvou sua alma. O segundo aspecto é a contemplação, porque São Pedro de Alcântara, mesmo sendo um homem que realmente renunciou todos os prazeres possíveis nessa vida, ele não era um homem amargurado. Não é que você chegava lá e ele ia cuspir marimbondos, vão embora que estava morrendo de fome. Não, era um homem cheio de Deus. Porque a penitência está para nos esvaziar de nós mesmos, que somos coisas asquerosas, e encher-nos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está o encanto do santo, porque o santo é um homem realmente muito violento consigo, mas é um homem feliz. E por quê? Porque ele está com Deus. Ele renunciou àquelas coisas para estar com Deus nesta vida, e a vida dele é a serviço de Deus, os pensamentos dele são com Deus, a companhia dele é Deus, nosso Senhor. Na oração ele deseja rezar porque ele quer falar com Deus, porque ele ama nosso Senhor, e tudo isso tem um encanto que vai levar a contemplação a ter esta vida íntima com nosso Senhor. Por quê? Porque ele já tirou o jugo daquilo que nos faz arrastar neste mundo. O amor ao dinheiro, ou a preocupação desordenada com a saúde, o amor aos parentes também desordenado, porque tudo isso deve ser amado por Deus e um meio para chegar até Deus, mas no momento que essas coisas viram um fim, estão tomando lugar de nosso Senhor, então a penitência vai colocando cada coisa no seu lugar, vai tirando os excessos das coisas para os homens e vai dando o que está faltando para Deus. Por isso a alma penitente necessariamente vai ser contemplativa, porque ela vai viver pensando em nosso Senhor, e cada vez que ela pensar mais em Deus, ela vai querer amar mais a Deus e vai fazer tudo o que for possível, ajudado com a graça de Deus, para estar mais unida a nosso Senhor. Então agora nós podemos terminar e vamos concluir. Não, aquele que quer seguir a nosso Senhor, tome a sua cruz. E nosso Senhor promete uma felicidade já neste mundo. Por isso um santo não é triste. Não existe um santo triste, hein? Eu nunca vi 2000 anos de igreja um santo triste, amargurado, recalcado, amargo. Não existe. Porque a contemplação adoça todos esses rigores. E por que hoje o homem moderno não é feliz? Porque o homem moderno não é penitente. Mas só que o demônio é muito astuto. Ele inventou muitas penitências para o homem moderno. Então, para o homem moderno ser belo, segundo o critério da mundano, as mulheres fazem penitências cruéis para entrar na moda, num corpo físico sedutor. E as mulheres e homens vão à academia, carregam pesos e fazem horas para aquilo, porque isso é penitência. Mas para a carne, para ser sedução e para ser condenação do próximo. E o homem que ama a Deus tem uma coisa, não sei qual, não encontro uma palavra para me expressar, que é uma impossibilidade de fazer, não sei, às vezes aquele jejum da sexta-feira de não ter carne, abstinência de carne, uma coisa impossível. E quando chega a sexta-feira santa, todos nós estamos ali às 4 da tarde, parecendo que estamos morrendo de fome, é uma vez por ano. Quarta-feira de cinzas também, barriga grita. Se fosse pela vaidade, tudo aquilo era feito com prazer, mas como é para o bom Deus, é feito com horror. Por isso, a penitência hoje está abominada pelo católico, ainda vou falar pelo mundano. E esse espírito foi embora, nós exorcizamos de nós e foi parar no mundano. E o mundano agora, essa hora, estão correndo quilômetros para ter um corpo sedutor. E nós não podemos caminhar alguns quilômetros para visitar um santuário de Nossa Senhora. Não, porque eu vou me desidratar, vou morrer,
e nós temos desculpas, e as nossas desculpas nos incriminam, e o bom espírito de sacrifício foi exorcizado de nós e recaiu no homem mundano. E ele vai longe, porque ele vai para o inferno, mas ele vai chegar lá fazendo um monte de sacrifícios vãos. Por isso, não deixemos que esse espírito de sacrifício seja exorcizado da nossa vida, porque senão nós seremos um fracassado. Porque toda a nossa vida, para Deus ou para o que for, esse espírito tem que estar. Desde o deitar ao despertar, e a jornada nossa é cruz. E cada cruz exige alguém morrer e alguém ser o verdugo. E a vida do homem é um contínuo sacrifício. E se nós não deixamos esse espírito católico de penitência estar entre nós, ele vai para o mundo. E o mundo vai ser mais valeroso em obras do que aquele que luta nas fileiras de Cristo. E isso é um absurdo. E a culpa é nossa. Então peçamos a São Pedro de Alcântara, nosso padroeiro, não é em vão que Dom Pedro pediu ao Sumo Pontífice, creio que Leão XII, para o Brasil ter esse santo protetor, porque o brasileiro é sensual e covarde. Então Deus nos colocou um santo que abominou a carne e que foi valente até o último extremo do que pode a força humana com a graça de Deus, para nos deixar um exemplo de heroísmo e de amor a Deus, que é o grande e acabado exemplo de São Pedro de Alcântara. Então peçamos a ele essa graça de praticar com espírito valente as nossas penitências internas e externas, o amor a Deus, a contemplação a nosso Senhor, e assim salvar as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.